Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e uns boatos que estão surgindo por aí de que o Putin está morto. Será? Vamos entender essas notícias. Essas notícias foram sugeridas por Time Grande, Thiago Souza e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de novidades que a gente teve ontem não foi muita coisa, continua os russos a tomarem Severodonetsk. Ontem eles já tinham tomado uma parte significativa da cidade, tomaram mais um pedaço hoje, já estão com cerca, eu digo hoje, de ontem para hoje, tomaram já a maior parte da cidade. Parece que as forças ucranianas estão se concentrando nessa região aqui, que é uma região industrial que tem na cidade, e pela experiência das tropas ucranianas, você lutar em zonas industriais é ainda melhor do que lutar em zonas habitacionais. Então, no final das contas, vamos ver, os russos não tomaram ainda a cidade, a briga está grande, eles estão avançando, mas é o padrão que a gente esperava mesmo, com muitos danos, muitas causalidades russas por lá, né? E daí a proposta deles é batalhar os russos aqui ainda antes de entregar a cidade, na área industrial, e depois recuar para Lysychansk. E essa região de Lysychansk aqui, ela é elevada, tá? Ela fica num nível mais alto do que a região de Severodonetsk. Então, no final das contas, os ucranianos vindo para cá, eles vão ter uma vantagem para reter os russos mais ainda, né? Então, lembra, eles não estão recuando ainda, estão recuando dentro da estratégia deles de causar dano aos russos, né? Vão ainda segurar aqui na área industrial da cidade um tempo e depois vão recuar para Lysychansk, que é o esperado mesmo em termos estratégicos, né? Houve ontem dois interessantes desdobramentos aqui. O primeiro, os russos fizeram uma cerimônia em Lima para dizer que estavam empossando um prefeito novo em Lima, e os ucranianos descobriram isso e fizeram um bombardeio no lugar que estavam fazendo o negócio. Parece que mataram um monte de gente importante. Ainda não tem informações exatamente disso, ainda está coisa correndo aí pelos grupos de Telegram, mas parece que mataram um monte de gente importante aqui, até dos Kadyrovitas, lá do Kadyrov, lá dos chechenos, né? Tinha gente aqui também, 500 pessoas devem ter morrido nessa história, mas vamos aguardar a confirmação para a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas foi uma coisa interessante aqui, né? E os ucranianos, eles ainda estão brigando nessa mata aqui próximo a Lima. Então eles ainda não recuaram. A perspectiva aqui é que eles vão recuar para Aihorodok, mas ainda não fizeram isso. Ainda estão nessa mata aqui defendendo a passagem para cá. Em algum momento eles devem recuar e derrubar essas pontes aqui para evitar o avanço russo nessa região, né? De qualquer forma, é importante para eles brigar aqui, por quê? Pela distância de Lima para Sloviansk. Eles querem evitar que Sloviansk seja atingida por artilharia, e se os russos tiverem liberdade completa até a margem do rio aqui, fica relativamente perto para eles fazerem ataques de artilharia na cidade. Então essa é a proposta deles continuarem brigando aqui, mas em algum momento eles vão acabar retrocedendo para cá, né? E a outra notícia boa que teve foi nova batalha em Dovenk. Essa cidade aqui está há um tempão que os russos tentam capturar ela, justamente por quê? Porque seria o caminho natural para chegar em Sloviansk, que é muito importante essa cidade aqui, tanto estrategicamente como economicamente aqui na região de Donetsk. Mas houve uma grande batalha aqui em Dovenk e, de novo, os russos perderam, tiveram que recuar novamente aqui, né? Então, mais uma vez, eles foram frustrados nessa iniciativa deles. De resto, não tem. Você pode ver que Popasna parou, os russos não conseguem avançar mais, os ucranianos estão conseguindo conter isso daí, o que é muito importante. Severodonetsk e a região aqui de Zion, Lima, coisa e tal, as coisas estão indo bem, estão indo de acordo com o planejamento ucraniano, e a gente não tem visto mais nada aqui ao longo da linha de frente, a não ser aqui em Kherson, né? Como bem aponta aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, a Ucrânia está acertando a estratégia dela, de não responder a esse acúmulo de forças russas lá em Severodonetsk, né? A Rússia só conseguiu avançar um pouquinho aqui nessa região porque botou toda a força dela aqui. E a expectativa é que os ucranianos também respondessem, botando muita força aqui. Só que isso é um problema realmente, né? Isso é uma estratégia ruim porque Severodonetsk não é uma coisa estrategicamente
importante. É uma cidade importante, economicamente é importante, ou era, porque na verdade já foi toda destruída. Vocês podem ver, tem muitas cidades industriais aqui nessa região, né? E aí é típico isso, você ter grandes indústrias aqui, mas a essa altura, meu amigo, a guerra já destruiu toda a indústria dessa cidade aqui, né? Então, no final das contas, a Ucrânia fez a coisa certa de botar uma tropa aqui para manter, para fazer o recuo controlado, o recuo com danos ao inimigo, e focou em aproveitar que os russos estão fracos por aqui e fazer o contra-ataque aqui na região de Kherson, né? Tem conseguindo alguns ganhos interessantes. A gente não tem informação todo dia, sai muita coisa nos tópicos lá de Telegram, de Twitter, mas é importante esperar um pouquinho para a gente ter alguma confirmação antes de ver isso daqui, mas é um fato que eles estão conseguindo com sucesso avançar aqui na região de Kherson, né? Isso pode ser muito mais positivo para os ucranianos, mais a longo prazo do que qualquer outra coisa. Isso daqui certamente seria recuperado com muita facilidade num segundo momento. O Instituto para Estudo da Guerra, então, ressalta exatamente isso, essa questão da opção da estratégia ucraniana, né? E os ucranianos, a liderança ucraniana está, de forma inteligente, evitando bater o erro do Putin, ou seja, a priorização do Putin, que é Severodonetsk, né? Eles falam aqui também alguma coisa sobre Pavel Gubarev, que é o governador de Donetsk. Aquele negócio, né? A gente sabe que o governador de Donetsk é apontado pelos russos, né? Aquele negócio de movimento separatista não existe ali, é tudo russo mesmo que está fazendo isso, né? E ele está culpando os problemas na guerra dos russos de paz, né? Os russos da paz, que segundo eles tem uma parte grande da população russa que está ok, até concorda com a guerra, mas não quer participar da guerra. E aí, com isso, fica esse pessoal todo parado lá e os ucranianos, ao contrário, estão mobilizando todo mundo. Os russos estão se ferrando nessa daí. Mas é só natural esperar esse tipo de coisa, né? Afinal, a Ucrânia está sendo invadida. As pessoas que estão na Ucrânia, elas têm que lutar. Se elas não lutarem, acaba o país delas, acaba a propriedade privada delas, acaba a sociedade delas, as cidades delas. Não tem outra alternativa. Ah, mas brigar com essas cidades acaba destruindo a cidade toda. Quem destrói são os russos, né? Mas se você não combater ele aqui, ele vai destruir essa, vai destruir essa, vai destruir todas as outras que vêm depois, não tem jeito. Enfim, o grande problema que eles estão falando aqui é justamente aquele, da questão da mobilização. Os russos não estão conseguindo mobilizar. Eles contam ainda uma série de ataques em centros de recrutamento militar lá na Rússia, um monte deles foi atacado. Realmente, os russos, até aqueles que concordam com a guerra, que estão dispostos, né, que acham que está certo o Putin invadir, não estão dispostos a ir lá morrer nessa guerra, não, porque realmente é disso que se trata, né? Bom, como eu falei, então, houve uma grande retirada dos russos depois das perdas próximas do Venk, e eles fizeram, isso eu já tinha falado ontem, né, que eles resolveram o problema, eles reconstruíram uma ponte em Kupiansk, uma ponte ferroviária que ajuda eles a reabastecer aqui. Isso não é uma coisa boa, mas aconteceu. A gente já mencionou esse caso aqui, né? Uma outra coisa curiosa é um tanque capturado pela divisão Freedom of Russia, ou seja, Liberdade da Rússia, que são russos lutando a favor da Ucrânia, né? Eles até fizeram essa bandeira aqui, que é uma bandeira russa modificada, sem a parte vermelha, transformando a parte vermelha uma parte branca, e estão lutando do lado da Ucrânia porque consideram um absurdo o que o Putin está fazendo lá na Rússia, né? Sobre aquele ponto do Instituto para Estudo da Guerra, da questão dos conscritos, né, do pessoal que não quer se alistar, uma informação interessante é essa daqui, né? Morreram muito mais Buriatia, que é um povo indígena da Sibéria, né, que é conquistado pelos russos e coisa e tal, muito mais deles do que russos propriamente ditos, e mesmo os russos estão sobre-representados sobre os moscovitas, o pessoal que é de Moscou. Ou seja, no final das contas, a Rússia acaba matando muito mais a população indígena dela do que os russos propriamente, né? Como lembra que o Camil Galiv, eles estão resolvendo dois problemas com uma tacada só. Eles não apenas têm carne para lutar lá na Ucrânia, como também dizimam a população indígena da Rússia, né? Uma coisa muito triste isso. Não é à toa que o pessoal anda revoltado lá, né?
E uma outra informação importante, olha só o que eu falei ontem, eu avisei ontem, o pessoal estava falando, ah não, que o Biden não vai mandar MLRS para a Ucrânia, que não sei o que lá, que ele disse que não vai mandar mísseis que atinjam o território russo, e aquela frase do Biden ficou meio no ar, aquilo ali, então hoje parece que a presidência escreveu um editorial aqui no New York Times, escrevendo exatamente o que ele quis dizer com aquilo, e ele falou que vai sim mandar foguetes mais avançados para a Ucrânia. Vamos continuar provendo a Ucrânia com armas avançadas e sistemas de foguetes de precisão, radares e coisa e tal. Então falou que vai mandar sim isso daí, e parece que já está definido que vai ser mesmo o HIMARS, ou seja, que é um canhão de precisão com uma precisão muito boa, até 70 km, ou seja, 70 km, se você olhar aqui, dá com muita tranquilidade, 30 km é essa distância aqui, então 70 daria aqui. Ou seja, se você botar um canhão desse em Bakhmut, você atinge toda a linha de frente aqui da região de Donbass. Então realmente é bem poderosa a arma. E não só isso, como também são... muita gente está falando assim, ah não, mas o russo também tem sistema de foguetes que atinge 70 km. Só que o russo tem uma precisão muito menor. O americano tem guia por GPS. Então no final das contas a precisão do acerto dele é muito maior. Então é muito mais útil do que o russo no final das contas. Então é uma excelente notícia, né? Parece que o que houve foi uma garantia da Ucrânia de que não usariam eles para atingir território russo, né? O cara faz a pergunta aqui, né? E a Crimeia? O que é a Crimeia russa para o propósito dessa definição, né? Mas enfim, como a gente tinha falado ontem, sim, os Estados Unidos vão mandar foguetes de precisão que os ucranianos estão pedindo. O Biden só fez aquele pronunciamento mesmo como uma forma de assegurar os russos de que não querem briga com os russos. Então vão mandar os foguetes com a garantia dos ucranianos de só usarem lá na Ucrânia, né? Uma vez que estiver lá na Ucrânia, a gente usa onde achar melhor. Outra boa notícia é que a Alemanha finalmente parece que resolveu mandar algumas armas mais avançadas para a Ucrânia, né? Vai mandar um sistema de defesa aérea Iris-T e várias outras armas aqui. Eu não tenho como ver aqui esse artigo, mas eu já li ele antes. Tem um monte de arma que está prevista aí para as próximas semanas chegarem na Ucrânia, já vindas da Alemanha. Então uma boa notícia aí nesse fronte do rearmamento aí da Ucrânia. Uma outra, isso encerra a parte militar da coisa, né? A gente vê como é que está o andamento militar. Agora tem outras consequências aqui. Ontem aconteceu um fato curioso, um Airbus da Air Serbia, ou seja, a companhia aérea da Sérvia. A Sérvia é um dos poucos países europeus que ainda tem uma ligação com Moscou e ainda faz voos regulares para Moscou, né? Então um avião deles ficou preso no aeroporto de Moscou porque um componente lá teve problema, precisava ser trocado, e adivinha, a Rússia não tem mais os componentes para trocar, né? Então, não sei como é que eles vão resolver isso, se vão mandar a peça a partir da Sérvia para Moscou para consertar o avião e voltar. Isso mostra só o nível de problema que a Rússia começa a enfrentar agora, né? Aquilo que a gente falou. As sanções não machucam no primeiro minuto, no primeiro momento, porque o pessoal tem peça sobressalente, tem estoque, tem um monte de coisa. Agora, vai chegando agora o verão, é quando a Rússia começa a ter mais problemas desse tipo, não só no caso dos aviões, mas também em caso de fábricas. Um monte de fábrica já parou de funcionar, um monte de linha de produção já está parada, exatamente por esse tipo de problema, né? Bom, e aí vamos entrar num assunto que é um assunto curioso, né? É um assunto que olha só, antes de mais nada, antes de começar esse assunto eu já digo, eu não acho que isso seja verdade, tá? O que está acontecendo, né? Saiu em vários jornais ingleses a informação de que o chefe da inteligência britânica acredita que Putin está morto e que o governo russo está usando um agente duplo no seu lugar. Então, assim, isso é impossível de ser verdade? Não, não é impossível de ser verdade. O pessoal usa mesmo agente duplo. Isso é comum. Stalin tinha vários duplos dele lá.
O Kim Jong-un, hoje até claramente é o sósia que está na Coreia do Norte, o Kim Jong-un mesmo já morreu, eu tenho certeza absoluta disso. Agora, o Putin pode ter isso também? Pode ter isso também. Está acontecendo isso? Eu não tenho evidência desse tipo de coisa não, né? Tá aqui o jornal inglês falando que, olha só, que segundo a inteligência britânica, o cara já pode ter morrido e, na verdade, é um dublê de corpo, né? Um sósia dele que tá aqui atuando hoje em dia, né? Bom, a informação que o pessoal tem um pouco mais avançada sobre isso é que parece que ele teve uma outra cirurgia no dia 16 ou 17 de maio, e que foi uma cirurgia de abdômen para câncer, né? E que, de fato, ele esteve fora de contato nesses 2 dias. Isso tudo foi pelo Patrushev. O Patrushev é aquele cara que parece rumores de que ele deve, né, dar o golpe no Putin, mas enfim, a gente não sabe se isso daí é verdade. O fato que ele teve um encontro no dia 23 com Lukashenko, e ele se mostrou muito fraco nesse encontro no dia 23 de maio com Lukashenko, e fora isso, na verdade o Putin ele não aparece em público desde o dia da vitória, lá o dia 9 de maio, né, que ele teve lá no desfile. Desde aquele dia ele não aparece mais em público, e o único encontro que ele teve mais pessoal foi com o Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, é alguém que é muito próximo do Putin, não iria sacanear ele, né? Mas enfim, esses são os eventos que estão rolando por aí. Eventos de sempre do Putin muito doente, dele tá com câncer, dele tá morto e coisa e tal. Eu não acredito não. Não acho impossível ser verdade não, tá? Não acho impossível ser verdade não. Torço, acho que tô torcendo pelo câncer nesse caso aqui, mas tem uns memes aqui bem interessantes aqui. Mas não acredito que seja verdade essa morte do Putin que está sendo anunciada aqui. O pessoal está exagerando um pouquinho aqui, né? Ele morreu só por dentro, só espiritualmente, que ele já está morto há algum tempo, mas infelizmente no plano físico ele ainda está vivo ainda. Bom, uma outra coisa curiosa é que a Rússia ela tem aumentado os esforços para conter propaganda durante essa guerra, né? Só que está esbarrando em um monte de problemas, né? Então, estou tentando chegar à internet russa mais próxima do modelo chinês, que é aquele modelo em que tudo passa por um firewall, então eles controlam tudo que circula na internet lá da Rússia. Mas qual que é o problema disso? O problema dos russos é que o pessoal lá já estava muito mais integrado ao Ocidente do que a China, né? A China, de fato, começou essa proteção e evitar que as pessoas falassem com os chineses muito no início da internet. E com isso evitou-se o pessoal saber como entrar em contato com esse tipo de coisa, né? É o que eu falo, esse tipo de bloqueio não funciona em lugar nenhum, nem na China funciona. Na China ele só é um pouco mais efetivo, primeiro porque o governo chinês realmente investiu muito nisso daí. Segundo, porque a língua é um obstáculo, né? Ou seja, a maior parte do mundo ocidental fala com caracteres latinos, né? Fala inglês principalmente, e os chineses têm uma dificuldade, a maior parte da população chinesa tem uma dificuldade de interagir dessa forma. E da mesma forma nós, para entendermos as mensagens deles, né? A Rússia é menos isso, também tem algum isolamento, é lógico, poucas pessoas falam falam inglês dentro da Rússia, mas é uma quantidade muito maior. O conhecimento técnico está muito mais difundido dentro da Rússia sobre como usar a internet, coisa e tal, e como se comunicar com o Ocidente, é muito mais do que no caso da China. Então, e o pessoal tendo conhecimento técnico de como quebrar, como contornar esses firewalls, isso acaba não servindo para nada no final das contas. A Rússia quer chegar no modelo chinês, não vai conseguir e nem deveria estar querendo, que o modelo chinês é um modelo fracassado. A informação descentralizada e distribuída veio para ficar, não tem como proibir isso com firewall. Bom, uma outra curiosidade, hoje tem jogo, Ucrânia contra Escócia, hein, pela repescagem de uma vaga na Copa do Mundo. Então, na verdade, é a primeira partida da repescagem. Quem ganhar essa partida vai disputar com o país de Gales uma vaga na Copa do Mundo. Então vamos ver Escócia e Ucrânia hoje pela Copa do Mundo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vai ser um jogo interessante.
E por final, olha que coisa, né? O Brasil 247, que é um site esquerdista, criticando o Bolsonaro e criticando o Zelensky, porque você sabe, o pessoal da esquerda está todo alinhado com o Putin. Eu só não consigo, e eu consigo entender isso, né? Porque faz todo sentido. São autoritários gostam de autoritários. Eu não entendo como tem gente na direita alinhada com Putin. Mas, enfim, o biógrafo do presidente ucraniano falou que, no encontro de jornalistas em 2019, o Zelensky falou que se inspira em Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro. Olha que coisa, tá vendo? O Jair Bolsonaro é um mito lá do Zelensky, olha que coisa. Eu entendo o que ele quis dizer com isso, né? Muito provavelmente é porque são figuras novas na política, figuras que contrariam a elite política local. Ninguém tem dúvidas que o Zelensky foi uma surpresa lá na Ucrânia. Ninguém esperava que ele ganhasse a eleição. Da mesma forma que Bolsonaro aqui no Brasil e, de certa forma, Macron lá na França na eleição passada. Nessa eleição ele já virou meio establishment, né? Mas na eleição anterior, de fato, ninguém esperava que ele ganhasse. Tinham nomes grandes da esquerda disputando e coisa e tal. Ninguém esperava que o Macron ganhasse. E da mesma forma acabou entrando pessoas que com uma plataforma anticorrupção, com plataforma de novidade no governo. Então faz todo sentido, sim, o Zelensky ter se inspirado no Bolsonaro nesse negócio. É uma pena que Bolsonaro ainda dá ouvidos àquela cambada velha lá do exército, pessoal que desmiolado, que acha que tem que alinhar com a Rússia. Maior erro de Bolsonaro até aqui no governo dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.